Senhor, uma palavra maravilhosa, Senhor, uma palavra, Senhor, a qual vai mover o nosso coração, o nosso íntimo, Senhor. Continua guardando, protegendo este homem de Deus, Senhor. Vai na casa dele agora, Senhor, abençoando o celeiro, abençoando a vida financeira, a vida espiritual, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ele em todas as áreas, meu Pai amado. Deus poderoso, o nome a qual a gente tem aprendido aqui a cada dia, Senhor, a humildade, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor, e continua usando ele, Senhor. Quando ele estiver pregando aqui, meu Pai, visita a saúde, Senhor, visita o sentimental, o espiritual, o financeiro, Senhor. Quando ele vai pregando aqui, o Senhor vai criando milagres, Senhor. O Senhor vai providenciando, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória. Glória. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode tomar assento. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico. Levítico capítulo 6, versículo de número 13. Levítico fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Capítulo 6, versículo 13. Enquanto vocês estão procurando, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder falar do seu nome, da sua palavra. Agradecer a Ele por mais esse dia maravilhoso, por essa manhã, que por mais que seja difícil de chegar aqui, por mais que a gente esteja cansado, mas não tem outra manhã ou outro lugar melhor para nós estarmos do que na casa do nosso Senhor. Então só tenho a agradecer também a Deus pela vida do presbítero que me fez o convite. Foi meio pressionado, mas só tenho a agradecer mesmo. Levítico capítulo 6, versículo 13. Quem encontrou diz amém. Vamos esperar todo mundo encontrar, é rapidinho. Diz que veio um pregador de um tiro aqui, eu sou um pregador de meio tiro. Acho que só dá tempo da bala sair. Amém? Está escrito, capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Pode sentar somente até aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Este versículo é um versículo da palavra de Deus muito conhecido e citado por nós que somos pregadores da palavra de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu quero pregar sobre 3 características que mantêm o fogo aceso. Quantas características? Diga comigo, 3 características para manter o fogo aceso. Primeira característica que nós vamos aprender aqui para manter o fogo aceso é a lenha. Não existe fogo sem lenha. Antigamente, pastor Jorge, o sacerdote, ele tinha uma obrigação de manter o altar aceso. E era lei naquele tempo. E eles tinham que fazer todo aquele processo, acender o fogo e manter o fogo. Então havia alguns turnos que eles trocavam de sacerdote justamente para isso. O fogo não poderia apagar de jeito algum. Então eles tinham que tirar as cinzas que foi queimada e colocar lenha para que aquele fogo viesse manter aceso. Então sem lenha não tem como ter fogo aceso, não tem como manter o altar aceso. E a palavra de Deus que ora nós acabamos de ler aqui é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então nós, como os cristãos, nós devemos manter essa chama acesa que há no nosso coração. Não podemos deixar apagar, Júlio, porque se essa chama, se esse fogo se apagar, a gente vai perder o desejo
por Deus, vai perder o desejo de querer estar na casa do Senhor, vai perder o desejo de poder entrar na casa de Deus, perder o desejo de ler a palavra de Deus, perder o desejo de orar, perder o desejo de estar na presença dele. E um cristão sem desejo, sem vontade, sem fogo, é um cristão qualquer. Mas uma pessoa que mantenha o fogo aceso em sua vida é uma pessoa diferente. Provérbio no capítulo 26 e versículo 20 fala que sem lenha o fogo se apagará. Sem lenha não tem como. E aí você pode estar se perguntando, pastor, mas o que é lenha na vida do cristão? O que é lenha na vida de alguém que tem a Deus? Quando nós falamos de lenha na Bíblia Sagrada, a gente fala de oração, porque a oração é o combustível do crente. O crente que não ora, irmãos, ele não tem intimidade com Deus. O crente que ora, que não ora, ele não sente Deus na hora do louvor. O crente que não ora, ele não sente Deus quando alguém está transmitindo uma palavra. Por quê? Porque a oração é o combustível, a oração é a força do crente. A oração é que mantenha o crente, aleluia, diante de Deus com todo fervor. Então nós precisamos orar. Então a primeira característica aqui para manter o fogo aceso é a oração, porque o crente que não ora, ele não é aceso. O crente que não ora, ele não sente Deus. Então nós precisamos orar. Diga oração. É na vida do crente, não é questão de escolha e nem de opção. Diga, oração é necessidade. Porque se oração fosse opção ou escolha, a gente orava na hora que a gente quiser. Mas o apóstolo Paulo, ele falou, orai sem cessar. Porque no momento que você fica sem orar, é onde o inimigo ele vai se levantar para tentar contra a tua vida. Não podemos ficar um minuto sequer sem oração, pastor Jorge, porque nessa hora que o inimigo vai se levantar contra a tua vida. Mas um cristão que está, aleluia, 24 horas orando, que está em incessante oração, ele aonde ele passa, o inimigo ele não consegue resistir. A pessoa que ora, onde ele passa, ele realiza milagre em nome do Senhor Jesus, porque a oração, aleluia, é a nossa comunhão com Deus. Quem ora está falando com Deus 24 horas. Então não é uma questão de escolha ou opção, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência espiritual. Por que eu oro, pastor? Porque eu preciso estar vivo. Por que eu oro, pastor? Porque eu preciso ter poder sobre as trevas. Por que eu oro, pastor? Porque enquanto eu oro, Deus cuida da minha família. Enquanto eu oro, Deus cuida dos meus filhos. Enquanto eu oro, Deus cuida da minha vida espiritual. O diabo nunca pode com um cristão que está orando 24 horas. Então quem quer manter-se vivo espiritual tem que estar orando. Pastor, por que eu preciso orar? Porque é uma questão de sobrevivência. Ninguém se desvia da presença de Deus por desviar. É justamente quando nós paramos de orar, quando nós paramos de manter o nosso contato com Deus, quando nós paramos, pastor Jorge, de ter intimidade com Deus. E não existe intimidade, não existe sobrevivência espiritual se nós não estivermos orando. Pastor, e qual é o jeito certo de orar? É de joelho, é sentado, é em pé, gritando em silêncio. Não importa o jeito de orar. Você pode estar dirigindo aqui e estar falando com Deus. Você pode estar lavando louça e falando com Deus. Você pode estar trabalhando ali, pastor, fazendo dente e estar conectado com Ele. Para Deus não tem negócio de olho fechado, de olho aberto, de em pé, sentado, deitado, não. Enquanto estiver orando, independente do jeito que seja, Deus está presente em nossas vidas. Lucas no capítulo 18, versículo 1, fala a respeito de uma mulher que chegou a importunar no juiz. E a Bíblia diz que esse juiz era um juiz iníquo, um juiz ruim, um juiz que gostava de fazer coisas ruins mesmo. E a Bíblia diz que essa mulher tinha uma causa na mão desse juiz, e ela importunava todos os dias, dizendo: eu preciso que o Senhor vá lá e me dê a minha causa, eu preciso que o Senhor entre na minha causa, eu preciso que o Senhor
E a Bíblia diz que todo dia essa mulher importunava aquele juiz, todo dia ela ia lá, ao Senhor, tem uma causa na sua mão e eu preciso dela. De tanto aquela mulher importunar aquele juiz, que era mau, que era ruim, que era iníquo. Porque a Bíblia diz que nem a Deus ele temia. E o princípio da sabedoria é o quê? Temer a Deus, temor a Deus. Mas a Bíblia diz que aquele juiz era iníquo, ele não temia a Deus. Mas de tanto aquela mulher insistir, de tanto aquela mulher pedir, de tanto aquela mulher ir lá, ele julgou a causa daquela mulher, ele deu a vitória daquela mulher. E a Bíblia fala: imagine nós que oramos a Deus, se Ele não fará justiça por nós. Sabe por quê, pastor? Que às vezes a gente coloca uma causa diante de Deus e não acontece, porque a gente coloca, faz uma campanha e ora, e a gente desiste. Mas um cristão que conhece a Deus de verdade, pode demorar a semana, um mês, pode demorar um ano, mas ele não desiste, porque ele sabe que tudo é pela fé, que tudo é crendo, que tudo é na perseverança. Se Deus não entregou esse ano, eu vou perseverar, mas o meu milagre o diabo não vai tomar, o meu milagre não vai desistir. Pode não ter acontecido, mas na oração Deus move os céus para nos dar vitória. A Bíblia diz que aquela mulher clamava de dia e de noite por aquela causa, diante de um juiz ruim. Imagine Deus que nos ama, imagine Deus que quer o nosso bem, imagine Deus que está torcendo pela nossa vitória, imagine Deus que quer o bem da sua família, imagine Deus que quer realizar os seus sonhos. Se um juiz iníquo, porque foi importunado, porque aquela mulher insistiu e entregou, imagine Deus que é bom. Então Deus está dizendo: ei, conselho para quem quer ser vitorioso, conselho para quem quer crescer, conselho para quem quer realizar sonho. Não deixe de orar, mantenha o fogo aceso, mantenha a sobrevivência espiritual, porque é através da oração que Deus vai nos dar vitória. E pode dizer amém? Romanos no capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Pastor, eu não vou orar mais porque eu estou desanimado. Pastor, eu não vou orar mais porque eu estou na luta. Pastor, eu não vou orar mais porque eu estou na prova. Pastor, eu não vou orar mais porque o meu marido, meu filho não interessa. Ele está dizendo: sede paciente na tribulação. Paciência, meu filho. Está tendo tribulação, está tendo luta. Paciência, tenha paciência. Mas uma coisa Deus está dizendo: paciência na tribulação e perseverança na oração. Enquanto eu estou sendo atribulado, eu vou com paciência orando a Deus, porque eu creio que Ele vai fazer um milagre. Perseverai na oração. E eu vou mais longe ainda. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai na oração. Perseverai na oração, velando com ação de graça. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: perseverai na oração, velando com ação de graça. Perseverai na oração com alegria, oferecendo banquete a Deus, oferecendo melhor. Perseverai, Senhor, na oração, entregando louvores a Deus. Vou perseverar, meu Deus, na oração, vindo para a igreja, vindo para a oração, vindo para a escola de profeta. Vou perseverar na oração, entregando o meu melhor para Deus. Não é para perseverar na oração triste, desanimado, de qualquer jeito, não. É com ação de graça. É esse Deus que merece toda a honra. É isso, irmão. Primeira característica para manter o altar aceso, para manter o fogo: mantenha a lei. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Quem está dizendo não é o David. Quem está dizendo não é o pastor Jorge, que tem um escudo de oração forte aqui. Não é a irmã Maria, que foi despertada por Deus para orar. Não é a Elisângela. Sabe quem está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, que teve um encontro com Deus, que teve um encontro com o Senhor, que era missionário. Ele diz: orai sem cessar. Porque o dia que você deixar de orar, o dia que você estiver desapercebido, vai ser o dia que o teu adversário vai se levantar contra a tua vida, vai colocar um prato no teu caminho, vai te dar uma rasteira, vai acabar com a tua família, vai acabar com os teus filhos. Mas ele está
que o pastor Jorge tem fogo sem lenha? O senhor já fez fogueira sem lenha? Tem uns crentes aí que quer fazer fogueira com papel. Não dá nem para aquecer o dedo do pé, irmão. Tem muita gente aí com fogo estranho, pulando no poder, passando profecia, mas não ora, não persevera, não oferece a Deus ação de graça. Fogo estranho tem na Bíblia Sagrada também. Mas o crente que tem fogo em Deus, irmãos, não é pelo pulo que dá, não é pela língua que fala, não é pelo movimento, não. Existe diferença entre crente movimentado e crente cheio do poder de Deus, porque o crente cheio do poder de Deus, ele está em oração e obediência. Agora o crente movimentado, ele só pula, mas não tem testemunho de vida. Você é avivado ou movimentado? Movimentado, pastor, ele vai ali, dando os pulos ali, mas não quer saber de oração, não quer saber de compromisso com Deus, não quer saber de leia no altar. Agora o crente avivado não, ele está orando, ele está buscando, ele está falando com Deus, ele está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Movimento e avivamento é totalmente diferente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não. Então eu preciso manter a chama. Sem lenha o fogo vai o quê? Sem lenha o fogo vai o quê? Vamos lá, que a Deus falou que eu tenho 20 minutos só. Primeira característica, já foi, meu filho. Não para isso. Primeira característica para manter o fogo aceso é o quê? Lenha. Se tem lenha? Se tem fogo? Não. Tem o Espírito Santo, sim ou não? Porque Ele é fogo. Ele é fogo que consome os nossos pecados. Ele é fogo que alimenta a nossa alma. Ele é fogo que aviva a igreja. Ele é fogo que queima o coração. Ele é fogo que traz avivamento. Então se tem lenha, tem fogo. Se tem fogo, tem o Espírito Santo. E a segunda característica para manter o fogo no altar tem que ter o Espírito Santo. Porque se não tiver Ele, não tem fogo. Quem tem fogo, quem tem o Espírito Santo, levante a mão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não vos apagueis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. Tem muita gente apagando o Espírito Santo, Deus em sua vida, sabe por quê? Porque dá muito mais prioridade a outras coisas do que Ele. Ei, chama o Espírito Santo de Deus para a sua vida e fala para Ele fazer morada. Fala que Ele tem primazia, fala que é Ele que manda, fala que é Ele que faz, fala que é do jeito dele, fala que é do jeito que Ele quer, não é do nosso jeito. Então se o Espírito Santo te levar para lá, vai. Se Ele mandar falar, fala. Se Ele mandar ficar de pé, fica. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem orientação para viver uma vida avivada. Vou falar uma verdade aqui, aproveitar que tem pouca gente, porque o ataque é menor. Sabe por que tem muita gente apagando o Espírito Santo, pastor Jorge? E vou dizer uma verdade bem aqui. Porque ele não é mais prioridade na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que se importam com tudo e com todos, mas ele tem pessoas que não faz nem questão. Quem é que levantou aqui e disse bom dia, Espírito Santo? Vamos ali na igreja, vamos passear. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo não é mais prioridade em sua vida. Talvez seja a sua maquiagem, a sua roupa bonita, o seu emprego, o seu carro, a sua finança. Tem gente preocupada com tudo. Eu não posso perder o meu carro, eu não posso perder a minha casa, eu não posso perder o meu marido, eu não posso perder o meu emprego, mas já está perdendo o Espírito Santo tem tempo. Será que é mais valioso do que o Espírito Santo em nossa vida? Mas o salmista Davi diz lá em Salmos, no capítulo 51, versículo 10, que em mim, ó Deus,
então não apagueis o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18: não nos embriagueis com vinho, para que haja contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, deixa transbordar. Pastor, hoje eu estou cheio, amanhã tem que estar de novo, depois da manhã tem que estar de novo, ano que vem tem que estar de novo, daqui 20 anos tem que estar cheio, tem que estar cheio. Deixa transbordar, pastor, eu já estou pulando, então nada, mas deixa ele te encher. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, porque o vinho simboliza alegria, e por muitas vezes esse vinho que está sendo citado aqui é a nossa vida cotidiana, que a gente se envolve com ela, que a gente entra nela, que a gente se mistura com ela, e a gente acaba enchendo a nossa vida de alegrias e em fontes que não tem nada a ver com aquilo que nos alimenta. Mas ele está dizendo: ei, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa ele te tocar, deixa ele alegrar a tua vida, deixa ele entrar no teu lado, deixa ele entrar na tua casa, deixa ele tomar a tua boca, deixa ele te avivar, deixa ele mudar o quadro da tua história, deixa ele transportar no teu coração, deixa ele fazer morada, deixa ele te guiar, deixa ele pegar em tuas mãos, deixa ele queimar a sua vida de fogo, dar liberdade para ele. Então diga: venha e me enche. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 11, é um versículo conhecido: e eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mas é quem deixa, pastor Jorge, é quem dá liberdade, é quem entra no culto e se desliga da terra e liga no céu. Pastor, a conta está cortada, ei irmão, fecha o olho, deixa Deus te usar, ele vai te encher. Quando chegar em casa, a providência vai estar lá. O que Deus quer é pessoas cheias do poder de Deus, que confia para viver o sobrenatural. Mas ele é poderoso e vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Por isso que eu falo: onde tem fogo tem presença, e aonde tem presença tem abundâncias de milagre. Ei, nós temos um adversário lá em João no capítulo 10 e versículo 10: ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós temos lá no 11, pastor, um que é poderoso, que veio para dar vida e vida com abundância. E eu creio nessa abundância de milagre que Deus está proporcionando para nós. Para nós terminar Atos capítulo 2, versículo 3: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais repousaram sobre ele, sobre cada um dele. Porque se aqui tem adoração, ele repousa; se ali tem adoração, ele repousa; se ali não está, ele pula; se aqui tem adoração, ele encosta; se ali não tem, ele pula. Então repousaram sobre cada um dele, repartida como línguas de fogo. Crente contendo no culto, só não fala em língua, só não sente, se não dá liberdade para ele, mas se dá lugar, ele pega e enche e repousa com poder e glória. Levanta a mão. Quem quer ser cheio do Espírito Santo nessa manhã? Emachepe, calabarácia. Quem sabe falar no teu ouvido pela manhã não vai não. Você está com sono, não vai valer a pena, não vai ser bom. Mas você veio até aqui e ele está dizendo: se prepara, levante a mão. Um crente cheio do Espírito Santo é como Sansão, que colocou fogo na serra dos filisteus. Um crente cheio do Espírito Santo é como Davi, aleluia, que derrubou o gigante. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus é como Davi, que é adorador e derrubou Golias. Só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio se prepara para expulsar demônio, para curar enfermo, e aonde for, Deus vai te usar.
Maldito o homem que confia no homem parte do seu braço a sua força. No 8 ele diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que em tempo de seca não deixa de dar os seus frutos. O crente cheio do Espírito Santo, pastor, ele não resolve na palavra, ele não resolve na briga, ele não resolve na confusão. E como é que ele resolve, pastor? Tu vem contra mim com a espada e lança, mas eu vou contra ti, cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus, cheio da presença daquele que tem poder. Jesus não foi batizado por João Batista, e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele lá no Jordão em forma de quê? Em forma de quê? De uma pomba. Depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus, nunca mais ele foi o mesmo presbítero. Sabe quem era Jesus para muita gente, pastor? Era só o filho de José, filho de Maria, o carpinteiro. Mas depois que o Espírito Santo veio, Jesus olhou para o defunto e disse: Lázaro, sai para fora. E todos começaram a ver Jesus cheio de poder, ressuscitando o morto, levantando aleijado e cego, porque quem é cheio do Espírito Santo realiza milagres. E o mesmo Deus, Marcos, ele continua dizendo: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Se o fogo está apagado, é falta de lenha. Se o fogo está apagado, é falta de oração. Se o fogo está apagado, é falta de Espírito Santo. Porque enquanto o Rodrigo tem lenha, enquanto tem oração, enquanto tem o Espírito Santo, tem fogo. E onde tem fogo, e não se prepara, porque tem coisas poderosas para acontecer. Levante a mão e aplauda ele. Deus. Primeiro, leia, oração. Segundo, Espírito Santo. E terceiro, a presença de Deus. Foi o que Moisés disse: Senhor, não me faça subir daqui, porque sem a tua presença, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Lembra que Moisés estava lá no deserto, e uma sarça, pastor, pegou fogo. Se o fogo arderá continuamente sobre o altar e não, Moisés estava lá e de repente uma sarça pega fogo. Mas não era qualquer fogo, Joaquim, não era um fogo de qualquer jeito. Aquela sarça que Moisés olhou, ele disse: meu Deus, que coisa incrível. Por que aquilo ali não se apaga? Sabe por quê, pastor Andrés? Porque o segredo não era a sarça, o segredo não era outra coisa, era quem estava dentro da sarça, era o próprio fogo que não se apagava. Moisés estava achando que era a sarça, e Deus estava dizendo: não tem nada a ver com a sarça, é o fogo que está na sarça. Então não é sobre mim, sobre você, é sobre a presença dele que está em nós e nos faz queimar. Escola-me de pé, vamos adorar para terminar. Onde ele vem? Vamos cantar sobre o Espírito Santo nessa noite. Onde ele vem? Vamos dar um lugar nessa manhã. Quem falou que manhã é chato? É chato quando não tem Deus. É chato quando não tem presença, irmão. Tudo que não tem Deus, não tem presença, é chato mesmo. Dá sono, a gente não quer vir, mas quando tem Deus, a gente sente, a gente pula, a gente recebe. Então não dá lugar para ele, que essa manhã vai ser maravilhosa. Venha aquecer os corações.
nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Estamos aqui, meu Pai, para se arrepender pela pessoa ruim que somos. Mas estamos aqui também, meu Pai, para buscar no Senhor, meu Deus, esse avivamento, esse poder que toma conta das nossas vidas e nos faz ser, meu Pai, um ser humano melhor. Então nesta manhã enche o nosso coração de alegria, tira a tristeza, tira o desânimo, tira a fraqueza, tira tudo aquilo, meu Deus, que quer nos jogar para baixo, Pai.